E o tema dessa mensagem é: Ele habitou entre nós. Estamos às vésperas da celebração do Natal, o nascimento do menino Jesus, e nós vamos então meditar sobre esta verdade de que Deus pisou na terra em forma de Cristo. Ele habitou entre nós. João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O tema central do Evangelho de João é a encarnação do Verbo. Lembrando que quem escreveu aqui não foi João Batista, mas o João, o apóstolo, aquele que abraçou Jesus, ouviu os seus ensinos, testemunhou curas e milagres, andou com ele. Então esse João, então escreve aquilo que ele presenciou. Que maravilha! João presenciou Deus na terra. Jesus aqui é chamado de Verbo, na língua original, Logos, que quer dizer palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. E João, ao escrever, ele tem em mente o Velho Testamento, o Antigo Testamento, que era representado, Deus era representado no meio do seu povo através dos tabernáculos, das tendas. E eu lembro, toda vez que eu viajo por Sergipe, é impressionante como que em todas as cidades tem ali, no centro da cidade, a igreja católica, né? Então vem daí, de que representa a presença de Deus no meio da cidade. E João, então, quando ele descreve que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele está dizendo então que Deus tabernaculou com os homens. Que coisa linda! Ele então faz esta afirmação. 5 características sobre o Verbo é que ele estava no princípio com Deus. Ele é um instrumento único da criação, porque o texto diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, tudo foi criado através de Jesus. Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, né? Haja luz e houve luz. Esse haja, essa palavra da boca de Deus é Jesus, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Cristo é a palavra, é o Verbo que sai da boca de Deus, que nos traz vida. Ele estava no princípio com Deus, ele é o instrumento único da criação, ele domina o tempo e a sua criação. Em Gálatas 4:4 vai dizer: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Então Deus estava no controle da história, e no tempo dele, a plenitude do tempo, ele enviou Jesus, o Verbo, então se fez carne. O Verbo foi anunciado por João Batista, mas o povo rejeitou, né? Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, por quê? É sobre isso que eu quero falar nesta mensagem. Por que ele habitou entre nós? Se não me engano, 4 razões que eu trago aqui. 4. E a primeira razão, ele habitou entre nós para que crescêssemos nele. Em Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras
aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes dias, depois de Cristo, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha aqui, reforçando a mediação de Cristo na criação. Constituiu o herdeiro, já falei, que fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Jesus Cristo, ele habitou em nosso meio para que crêssemos nele, para que confirmasse aquilo que os profetas haviam dito. E desde o seu nascimento ele já vem mostrando que ele é Deus. O fato de ter nascido de uma virgem. Ele também, no meio dos doutores, mostrou o nível do seu conhecimento. Conhecimento soberano. No seu dia a dia, Jesus Cristo, ele demonstrou também o domínio sobre a sua própria criação, o domínio sobre a natureza. E eu tenho aqui algumas lembranças de que ele andou sobre as águas. Quem fez isso? Em toda a história da humanidade. Os mágicos tentam fazer, ilusionismo, e às vezes parece que é verdade, mas não é, porque o único que tem poder sobre a sua própria criação é Jesus. A pesca maravilhosa, o domínio sobre os peixes, dando ordens: agora eu quero que vocês, peixes, vão para o lado de lá, e eles foram, sem nenhuma palavra. Quando ele acalmou as tempestades, quando ele estava andando sobre as águas e chamou então Pedro: venha, você quer vir até mim? Venha. E Pedro andou um pouquinho, mas mostrando que Jesus Cristo tinha poder sobre a sua criação. A libertação dos endemoniados, mostrando que ele também tem domínio sobre os espíritos. A transformação da água para o vinho, a cura das enfermidades, os leprosos, os cegos, os surdos. E para que tudo isso, meus irmãos? Primeiramente, não para o bem-estar daqueles que usufruíram dos milagres, mas primeiramente para que nós pudéssemos crer. Tanto é que por causa dos milagres, ele arrastava multidões, porque eles passaram a crer. Não é possível que alguém faça uma coisa dessa e não seja o Messias. Então, ele habitou no nosso meio para que pudéssemos primeiramente crer. Ele habitou entre nós para concretizar a nossa fé, solidificar. Ele habitou entre nós para alimentar então a nossa esperança de que de fato ele, o Messias, ele foi o prometido, ele veio, ele é real, e nós estamos contemplando com os nossos próprios olhos, e nós podemos ler os registros de João, de Lucas, de Pedro, de Paulo, todo mundo falando a mesma verdade, e essa compilação toda confirma de que Jesus Cristo de fato habitou em nosso meio e que nós podemos crer, é verdade, é verdade. Segunda razão
é que ele habitou entre nós para dar visão aos cegos. João capítulo 8, versículo 12 diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós éramos cegos antes de Cristo. A sociedade ainda, muitos permanecem cegos. Mas Jesus Cristo veio para abrir os nossos olhos, dar-nos o entendimento de que de fato existe o reino dos céus, existe o reino de Deus, que a vida não se limita às coisas apenas desta terra, que nem só de pão de fato viverá o homem. Trabalha para receber, comprar o alimento, se alimentar, desfrutar de algum momento de lazer, e fim? Não. Existe algo muito maior, que é o reino de Deus. E Jesus Cristo veio também para abrir os nossos olhos e contemplarmos estas verdades. Sem Cristo andamos nas trevas. Nas trevas, na escuridão, nós não sabemos onde estamos. Lá em casa, de vez em quando, as crianças, quando eram um pouco menor, porque agora está tudo maior que eu, alguém já perguntou assim: pastor Flávio, o que você deu para o André comer para ele crescer desse tanto? Falei: se eu soubesse, eu teria comido. Né? Mas lá em casa nós brincávamos de cobra cega. Pai, agora você amarra a camisa no olho, e fechava mesmo, ficava tudo escuro. Mesmo dentro de casa, sabendo onde estão os móveis, me dava uma agonia, porque a verdade é que, será que eu estou perto da porta? Será que aqui tem uma quina? Será que aqui vai ter o armário? Aqui é uma mesa? Será que eu posso continuar aqui? Será que as crianças estão atrás de mim tirando onda? Ou será que eles estão de fato fugindo de mim? Será que eu estou fazendo papel de tonto aqui? E a verdade é que na escuridão nós ficamos assim. Antes de Cristo, na cegueira, nós não sabíamos, ou sem Cristo, as pessoas não sabem quem são, não sabem. As pessoas não sabem como elas estão, elas não sabem para onde estão indo, e assim éramos nós. Só de pensar o que eu fazia antes de Cristo me dá vergonha. Mas por que naquela época não me dava vergonha? Porque eu estava na escuridão, e na escuridão a gente não compreende, a gente não vê. Nós não temos o parâmetro da verdade, que é a luz. Então Jesus vem curar a nossa cegueira. Ele vem trazer luz para os nossos pés. E então nós acertamos o caminho, não porque nós aprendemos e nos tornamos fera, não, é simplesmente porque a luz se acendeu. A única coisa, Pedrito, que não me faz voltar para o samba, voltar para a vida que eu levava, é a esperança que eu tenho no Senhor. É a única coisa. É a única coisa. Eu devo satisfações a Ele. Porque como agora eu enxergo, eu sei que os olhos do Senhor estão por toda parte. Então Ele nos dá entendimento, a compreensão das coisas espirituais. E nós então podemos, por causa dEle, optarmos em agradá-lo, em servi-lo. Nós conhecemos de fato as bênçãos que Ele fez por nós,
o seu sacrifício de se entregar por nós, e nós passamos então a dar de fato valor a isso durante toda a nossa vida. Que Deus preserve-nos no seu caminho. Então, com Cristo nós conhecemos a verdade de Deus, sabemos quem somos, como estamos e para onde estamos indo, e com Cristo permanecemos firmes na verdade. A terceira razão pela qual ele habitou entre nós foi para nos salvar. Estávamos cegos, agora compreendemos a verdade e tomamos decisão de ir até ele. Efésios 2, versículos de 1 a 3, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Nós vivíamos na obediência, meus irmãos, vivíamos. Nós não somos melhores do que aqueles que ainda desobedecem. Nós temos que ter a mesma compaixão que Cristo teve por nós, por aqueles que ainda perecem, ainda continuam condenados, como nós estávamos, mas que por causa de Cristo que veio até nós, por causa da sua palavra, que abriu o nosso entendimento, nós compreendemos e aceitamos, e hoje nós vivemos com Cristo, pela sua graça. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, ele habitou entre nós para nos salvar dos nossos pecados, da vida sem esperança e da vida sem propósito. Salvar dos nossos pecados, porque apesar de pecadores, somos livres hoje da culpa do pecado. Hoje, quando cometemos pecado, nós temos o recurso da oração, da confissão, nós temos o Espírito que nos amarga, que nos traz uma tristeza tamanha, como se estivesse nos torcendo a nossa orelha até descermos lá, não para nos humilhar, mas para reconhecermos os nossos erros. A diferença é que antes de Cristo nós não tínhamos aquele que nos exortava, mas Cristo veio nos consolar. O papel do Espírito Santo é também de nos corrigir. Claro, vindo da desobediência, precisamos de tratamento, precisamos de correções, precisamos de disciplina. Deus usa a sua palavra para isso, mediante os pais para os filhos, mediante a igreja para as ovelhas, mediante os irmãos para os pastores, a comunidade toda constantemente sendo ajustada em amor. Efésios capítulo 4 vai falar sobre isso. Em amor. Mas nós precisamos lembrar que, como nós somos pecadores, salvos pelo pecado, ainda estamos num processo de santificação. A graça superabundou o pecado. Salvos da vida sem esperança. Hoje, nós podemos esperar com confiança, porque Ele vive, posso crer no amanhã. A esperança, Jesus Cristo é a nossa esperança. E também, Ele nos salvou de uma vida sem propósito. Hoje nós sabemos que fomos criados para a sua glória e para a sua adoração. Ah, porque toda semana tem que vir para a igreja? A resposta é sim. Eu preciso demonstrar na prática a minha disposição em estar com aqueles que estarão comigo na glória, na eternidade. Estarmos juntos.
não se trata apenas daquilo que nós estamos vendo, mas eu preciso presenciar, eu preciso viver a verdade da igreja, a experiência. Lá em Cuiabá tinha um evento chamado CONDESP, Congresso de Despertamento Espiritual. O pastor Lécio realizava todo ano lá. Ele reunia todas as igrejas das denominações evangélicas e convidava pastores, eu vou usar um termo aqui, tá? Pastores principais, tá? Das denominações, e era de segunda a domingo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Todos os dias estando com o corpo de Cristo, todos os dias ouvindo a verdade do Evangelho, todos os dias adorando ao Senhor. Eu conheci lá, inclusive, o pastor Silmar Coelho, Marquinhos Gomes, foi naquela época que eu conheci, Kleber Lucas, foi todo mundo naquela época que participava desses eventos. Como seria bom se nós pudéssemos ter culto todos os dias. Todos os dias, meus irmãos. Todos os dias. Como seria bom. Nós sabemos, então, porque nós vivemos o propósito da nossa vida. Para a glória de Deus. Sabemos que os nossos dons e talentos também servem para ajudar pessoas como se estivéssemos servindo ao Senhor. Ou seja, nós existimos para dar glórias a Deus servindo as pessoas. O que você sabe fazer? Como que você pode ajudar? O que você tem para compartilhar? Quando nós saímos de nós, da nossa vida egoísta, da nossa própria agenda, e compartilhamos, crescemos, nos realizamos, esquecemos até dos nossos problemas, das nossas dores, porque estamos focando nos outros, focando em servir, em dar. Melhor é dar do que receber. Vida com propósito. Infelizmente, muitas religiões confundem essa sensação de eu estou servindo as pessoas, confundem a sensação com salvação. Eu sirvo pessoas, eu ajudo, me dá uma paz diante de Deus, eu sou salvo. Aí nós sabemos que não é isso, não é assim, né? As boas obras existem para serem praticadas, mas as boas obras não salvam. Efésios capítulo 2 também. Não somos salvos por obras para que ninguém se glorie, mas sabemos muito bem que a salvação só acontece mediante aquele que habitou entre nós. Uma resposta para essa afirmação é que só Jesus resolveu a nossa dívida sobre o pecado. Boas obras não muda a nossa culpa, a nossa condição em relação aos nossos próprios pecados. Ainda que eu ajude pessoas, isso não muda a verdade de que eu sou pecador. Mas e Cristo? Cristo nos libertou da culpa do pecado, da condenação do pecado. E isso aqui a psicologia não resolve. A neurociência não resolve. Nenhuma religião resolve. Nenhum outro Deus resolve. Só Jesus. Só Jesus. Aliás, Jesus não é uma religião. Jesus é a única alternativa para o ser humano, independente do período na face da terra. O período da história, independente de onde a pessoa exista. Só Jesus Cristo resolve o problema do pecado. Apenas Jesus Cristo. E por fim, ele habitou entre nós para ser adorado por cada um de nós. Lucas 2, 11 e 14. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura.
De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito dos céus. Jesus Cristo é o grande eu sou. Jesus Cristo é digno de receber a sua adoração, a minha adoração, as nossas imperfeitas adorações, mas Ele é digno, porque Ele optou, por amor a nós, a descer do seu trono de graça, como nós lemos aquele texto de Filipenses. Ele deixou o seu lugar, o lugar de Deus é o lugar de Jesus. Ele deixou o seu lugar e por amor a nós se fez carne e habitou entre nós. E nós o crucificamos. Quão malditos somos, quão maus somos. Misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia de nós. Para concluir, João capítulo 1, versículo 12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus Cristo habitou entre nós. O seu povo não recebeu, mas pela graça do Senhor, todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, mediante o crer no nome de Jesus. Jesus Cristo é o Messias prometido? Sim. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Sim. Eu sou esse pecador? Sim. Então, quando eu reconheço que sou pecador, e reconheço que Jesus é o único que pode resolver o meu problema do pecado, Deus dá o poder de sermos, então, feitos filhos dele. Só Jesus salva. Só Jesus pode mudar a verdade de condenados para salvos. Só Jesus pode mudar a rota de quem matava cristãos, como Saulo, para o maior pregador da história, como Paulo. Só Jesus transforma um coração como um de Pedro em um coração amoroso e misericordioso. Só Jesus pode transformar, porque Ele habitou em nosso meio. Amém? Recapitulando, para terminarmos então a mensagem, por que Ele habitou entre nós? Para que pudéssemos crer nele. Ele habitou entre nós para dar visão aos cegos, para abrir os nossos olhos. Ele habitou entre nós para nos salvar. E Ele habitou entre nós para ser adorado pela sua igreja, pelo seu povo. Ele abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para compreendermos de que Ele é Deus e adorarmos ao Senhor. Amém? Vamos orar. Exaltado seja o Senhor, ó Deus. Que amor é esse? Amor bendito, que não desistiu de nós, longânimo,
que não destruiu a terra até hoje, por causa daqueles que ainda perecem. Exaltado seja o Senhor pela comunidade PIBA nesta quinta-feira, ó Deus. Seja exaltado, ó Deus. Bendito é o Senhor eternamente. Quão grande é o teu amor por nós, ó Deus. E nós declaramos isto nesta hora. Bendizemos o teu nome, engrandecemos ao Senhor. Entendemos que nós nos convertemos ao Senhor para isto, para te adorar, para te bendizer. Nós cremos, ó Deus. Declaramos aqui que nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Nós cremos na tua palavra, ainda que os homens tentam enganar-nos, dizendo que a Bíblia foi alterada, foi politicamente mudada, mas nós cremos que ela é a verdade que nos santifica, que nos edifica, que nos transforma. E nós entendemos, ó Deus, que só é possível tal declaração, tal crença e fé, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor foi quem rasgou o véu, foi o Senhor que deu acesso para que pudéssemos pronunciar o teu nome. Exaltado seja o teu nome, ó Deus. Bendito seja o Senhor. Nós declaramos a tua soberania em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.